E aí, meu povo, olá, mais um sábado estamos juntos aqui no projeto do Revisa Enem. Não esqueça, seja qual for o seu desafio, Revisa Enem. Então hoje nós vamos dar continuidade nos nossos temas referente à prova do Enem. Hoje, meu intuito aqui é revisar com vocês a questão de cidadania no mundo clássico, principalmente da Grécia, atualizando aos dias de hoje, definir para vocês um pouco o que é ser cidadão, qual é o conceito de cidadania e associar a questão política brasileira a partir da nossa Constituição. Porque não esqueçam, é comum na prova do Enem ele ter essa visão, porque a partir do momento da interdisciplinaridade, nós vamos ter toda uma junção de sociologia, filosofia, história e geografia. E que a ideia do Enem é inserir na população brasileira conceitos para que ele se veja na sociedade. E isso é um dos pontos da cidadania. Então, a pergunta é, professor, dentro de um padrão de cidadania que nós temos hoje, o pensamento democrático, vem a pergunta, como vai surgir? Onde surge? Então não vamos esquecer que dentro da história, dentro do mundo ocidental, o pilar, a base, a essência da formação do nosso Ocidente é baseado numa cultura clássica, baseado principalmente na cultura dos gregos e na cultura dos romanos. Então, na hora que nós temos essa ideia, esse preceito de Grécia e Roma, ele vai influenciar nós. Quando você assiste uma aula com um professor ou a professora de filosofia ou com um professor de sociologia, você pode olhar que ele vai buscar na antiguidade clássica. Vocês que querem basear-se, vamos dizer, e fazer o Enem para um curso de direito, o direito surge aonde? A noção de direito, onde estrutura o nosso direito. A ideia de Roma, da Roma Antiga. Então, dentro desses preceitos são fundamentais que a gente tem na cabeça. Então, começo dentro da ideia, aqui já com uma imagem, um monumento histórico, a questão do patrimônio histórico, do Parthenon, que faz referência, obviamente, ao mundo grego e faz referência à cidade de Atenas. Essa cidade de Atenas, por que ela é tão importante? Porque quando nós falamos de Grécia, nós estamos falando da base do nosso Ocidente, não esqueçam. E aí, a Grécia, nós falamos de duas cidades-estados. As cidades-estados de Atenas e Esparta. Essas cidades-estados, elas estão inseridas, certo? Dentro da história grega, eram as únicas, professor? Não. Nós tínhamos dentro da Grécia, não uma civilização de um poder unificado. Nós tínhamos o povo grego, que era dividido em várias cidades-estados, que nós chamamos de polis. Está aqui a polis. E o que são as polis? As polis são as chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados, elas têm por característica, olha o nome, cidade, um estado. Cada cidade era independente uma da outra. Por isso que quando o seu professor, na sala de aula, vai falar de Esparta e de Atenas, ele vai mostrar a vocês a ideia de duas cidades diferentes. Padrões culturais diferentes, padrões políticos diferentes, exércitos diferentes, e que essas cidades se degladiavam. Não é o assunto da aula de hoje, mas não esqueçam de uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre as cidades-estados gregas, principalmente a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, por Esparta. E que as cidades-estados, elas caracterizavam a Grécia. Professor, como é que eu posso entender isso aqui? Imagine no seu estado, você tem o estado, o poder do governador, e você tem os municípios. Só que imagine esses municípios como se fossem países, estados, e sem o poder do governador. Então, cada município, ele é independente um do outro. Cada cidade-estado na Grécia era independente uma da outra. Por isso que você vai ter, as cidades eram independentes politicamente falando. Quando falamos de política em Atenas, nós vamos falar de democracia. Nós falamos de política em Atenas, em Esparta, nós temos o quê? Uma monarquia, uma diarquia, oligarquia, o poder baseado na mão de um grupo social, os chamados espartanos ou espartiatas. Socialmente, cada sociedade, cada povo tinha a sua
característica social. Se você estuda a sociedade de Esparta, ela vai se diferenciar da de Atenas, tá? Militarmente falando, é como eu falei para vocês, cada cidade tem o seu exército. E cada exército tinha, né, a sua ideia de defender não a nação grega, que não existia essa ideia de nação grega. O que existia era a sua ligação com a sua cidade-estado. Na aula passada, eu falei de modo de produção asiático, falei de modo de produção escravista e disse que a Grécia e a Roma antiga, elas baseiam-se na escravidão. Só que o escravo na Grécia antiga, como eu falei, eram prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra, eles eram o quê? De outras cidades-estados. Então, exemplo, um escravo em Atenas poderia ser um espartano. Vamos dizer, em Tebas poderia ser um ateniense. Por quê? Prisioneiro de guerra, porque as cidades viviam brigando entre si. E o que é que tornava essas cidades unidas no sentido de dizer que eram gregas, professor? A religião, os costumes e a língua, tá? Porque aí unificava eles, a exemplo da Olimpíada, que eram jogos esportivos, fazendo uma referência ao deus, né, Zeus. E quase deu um branco aqui. E economicamente falando, o que é que acontece? Cada cidade tem a sua característica, né? Se você pegar a cidade de Esparta, tem uma característica rural, agrária. Se você pega a cidade-estado de Atenas, tem uma característica o quê? Navegantes, comercial. Aí você diz, professor, o que é que gera essa diferença? São fatores, né, territoriais. Né? O território de Atenas era um território, como na Grécia, na sua grande maioria, pobre, o solo pobre. Já na região do Peloponeso, a região onde Esparta estava localizada, a terra era boa para o plantio. Então, isso é importante que você tenha para entender que a democracia, ela não é da Grécia. A democracia, ela é de Atenas. Nem todas as cidades gregas eram democráticas. Então, essa fragmentação foi uma marca política da Grécia, que é aí onde nós vamos estudar, dentro da noção de cidadania, no mundo grego, a ideia da democracia. Agora, primeiro pilar, o que é ser cidadão para os gregos? Né? Era a participação política. Então, eu já quero que vocês comecem a perceber o seguinte, vivíamos uma sociedade totalmente patriarcal. Essa sociedade totalmente patriarcal excluía as mulheres das coisas. A mulher, ela tinha sua função social, mas politicamente falando, a mulher, ela era o quê? Excluída. Além disso, você vai ter o seguinte, se eu sou espartano e eu vou para a cidade de Atenas, eu sou um estrangeiro. E o estrangeiro também não participava. Mas, professor, se eu fosse um rico ateniense e fosse morar em Esparta, eu poderia ser rico, poderoso ao extremo, mas eu era o quê? Um estrangeiro, porque não esqueçam que na Grécia nós temos as cidades-estados. E outra coisa são os escravos. E como eu falei para vocês, escravo não era considerado gente, era uma propriedade. Então, no mundo grego, quem não tinha participação política? Mulheres, escravos e estrangeiros. Um erro comum que as questões levam vocês a comentar é um joguete de palavras, que chega e diz assim, os gregos, os homens participavam da política, a mulher excluída. Sim, de certo modo está até correto, mas não esqueçam que tínhamos homens estrangeiros, tínhamos homens escravos, então tem que ter esse cuidado, tá? E aí vem a democracia ateniense. A democracia, ela não surge no estralar de dedos. A democracia, ela vem de uma evolução política na cidade de Atenas, que vem da monarquia e vai evoluindo até chegar à democracia. E aí, vocês estão vendo tudo no livro, no material de revisão que vocês devem adquirir do curso, né? E aí, o que acontece? Então, a democracia, ela surge em Atenas. E a democracia caracteriza-se como o quê? Né? Demo povo, governo do povo. E essa democracia nós temos que comparar porque nós vivemos um país baseado na democracia, tá? Que essa ideia democracia, ela vai surgir no século XVIII com a independência dos Estados Unidos, tá? Quando os Estados Unidos se proclamam, né, se formam, montam a sua Constituição, se tornam independentes e começam uma república baseada na política romana e vem também a democracia grega. Tá? Então é importante isso. Então, professor, o que é uma democracia direta?
A nossa democracia, juridicamente falando, ela é uma democracia mista. Só que aí seria uma aula de direito constitucional para vocês, tá? Não é, então eu vou usar aqui até algo que não está 100% correto. Vou colocar assim, tá? Ó, a democracia ateniense, ela era uma democracia direta. O que é isso? É a isocracia. O cidadão, o homem legítimo ateniense, ele tem o direito de participar diretamente das decisões do Estado, tanto propondo leis como votando as leis. Já no Brasil, nós participamos da democracia pelo voto. Nós elegemos os nossos representantes. Então, nós elegemos no município o vereador para falar, né, propor a lei, nós elegemos os nossos prefeitos, nós elegemos governadores e assim sucessivamente. Então, a nossa democracia, na sua essência, ela é indireta, porque nós elegemos para que os deputados e os senadores aprovem a lei. Tá? Já em Atenas, a Assembleia, o cidadão participava, por isso que ele tinha o direito de participar, propondo e votando a lei. Isocracia. Isocracia, tá? Professor, outro termo também que é importante é a isonomia, que é a igualdade perante a lei. Isso acontecia também em Atenas. O que é essa igualdade? Todos são iguais perante a lei. Só que a pergunta aqui é, quem era igual perante a lei? Porque ao longo dos séculos, nós temos que ter essa visão de que os termos liberdade, igualdade, tudo isso vai abranger um leque de pessoas, só que ao longo dos séculos, esse leque de pessoas ou aumenta ou diminui. Tá? Então isso é importante. Então, entre o cidadão ateniense, havia igualdade. Por isso, isonomia. E cada cidadão tinha o direito a ser o quê? A propor e a, vamos dizer, votar a própria lei. Dentro dessa ideia aí, consertando o meu erro, se alguém aqui for fazer um curso de direito, ou tiver algum advogado, algum juiz, alguém que estuda, você vai dizer, esse professor está errado, porque na doutrina brasileira colocamos a democracia mista. Isso aí é verdade. Mas, para o nível de Enem, nós temos a ideia de uma democracia indireta, tá? Então, o cidadão era um homem livre e legítimo ateniense, não esqueçam. E o grande ponto disso é a ideia de mulheres, escravos e estrangeiros serem excluídos. Aí, como isso vai abordar na questão? Aí vai depender. Porque você vai ter uma democracia que se você pegar em média hoje no Brasil, estima-se ter um número correto, mas é mais ou menos 52% da população votante no Brasil é feminina. Então imagine o Brasil excluindo as mulheres do voto. Então teríamos mais da metade da população excluídas. Então isso seria o quê? Uma democracia, né, excludente, porque excluía a maior parte da população ateniense, constituída por mulheres, estrangeiros e escravos. Tá? Então, a democracia para os gregos, quando eu digo os gregos, enfatizo o nome Atenas, era algo essencial. Por isso que eles defendiam a democracia, né, dentro do padrão do chamado ostracismo. Ostracismo, gente, essa palavra surge, vem de ostra, porque não existia papel. Então, as pessoas faziam a votação em ostras. Nesse momento, esse ostracismo significa o quê? Excluir alguém da sua cidadania. Alguém que colocasse em perigo a cidadania, né, de alguém ou a própria democracia, ele era excluído, ele sofria o chamado ostracismo. Esse ostracismo seria o quê? Ele ser expulso da cidade durante 10 anos. Tá? Depois dos 10 anos ele voltava. No nosso ordenamento jurídico, exemplo no histórico nosso, nós tivemos o impeachment de Collor. Em Collor ele sofre o que não usa-se esse termo, mas sofre o ostracismo, que é ficar inelegível por 8 anos. Dilma Rousseff, ela sofre o impeachment, ela era para ser inelegível por 8 anos. Só que a própria Câmara dos Deputados, que tira Dilma, no outro dia rasga a Constituição novamente. Tá? Mas aí entenda, mas vamos para cá. Então esse ostracismo era um mecanismo de defesa. E embaixo não podemos deixar de ter a ideia de que Atenas é uma democracia, né? Porque já passou, uma democracia excludente. Por quê? Porque a maior parte da população
era excluída da vida política. Então, esse ponto é fundamental. Então, aí você diz, professor, mas hoje o contexto de cidadania não é mais só participar da política. Não, não é. Não é. Hoje o termo cidadania tem uma abrangência muito maior. No entanto, estamos falando de cidadania na Grécia Antiga, no mundo antigo. Então, participar da política era o sinônimo de cidadão. Tá? E aí você vai ter vários defensores disso, é quando você começa a ter, dentro da escola filosófica, né, quando começa a aparecer Platão, Sócrates, Aristóteles e assim sucessivamente. Tá? É nesse cenário que você escuta falar muito assim do professor de sociologia, de filosofia. Os sofistas, pré-socratas e Sócrates. Quem eram os sofistas? Aqueles filósofos de oratória. Por quê? Porque você tinha que ter uma boa fala no momento que você vai ter aqui a ideia de participar diretamente. Imagina o que é você propor uma lei sem saber falar, sem saber se expressar. Né? Aí a gente tem vários exemplos na nossa política aí que serve de gozação, de memes aí no YouTube e tal. Então você vê uma diferença quando um político ele chega e ele se expressa bem. Então os sofistas eles tinham muito essa característica. Eu estou sendo bem sucinto, tá? O professor de filosofia vai explicar muito melhor para vocês. E aí vem um conceito de cidadania. Gente, ó, fiquem à vontade para perguntar, tá? Estamos aqui à disposição de vocês. À disposição plena para a gente começar a ver isso aqui, tá? Eu sei que o tempo é curto, mas vamos embora, vamos falar, tá? Então aqui, ó, o que é cidadania? Então o termo cidadania, ele passa por mudanças ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e chega no termo cidadania nos dias de hoje. Aqui é uma coisa bem sucinta do que é ser cidadão. O termo cidadania tem origem do latim, veja, de Roma antiga, civitas, que significa cidade. Basicamente, resumindo, o que é ser cidadão, Sérgio? Ser cidadão é você estar incluído nessa cidade. Todo mundo, vocês que estão assistindo, eu, uma criança, qualquer pessoa hoje, ela é uma cidadã ou um cidadão. Não tem excludente. Só que aí você chega e diz, mas professor, peraí. No Brasil, participar da política, você pode participar aos 16 anos. Sim, mas com 15 anos tu é um cidadão. Só que o conceito de cidadania é o quê? É outro. Você não tem a participação de escolher os seus representantes, você não tem a participação política, mas é assegurada para você a participação política. E ao mesmo tempo, o que é que nós temos que ter na cabeça? A ideia de que você está inserido nessa sociedade, nessa cidade, em que o indivíduo ele está interligado, politicamente articulado entre si. É aí onde entra com direitos e obrigações. Ah, professor, mas eu tenho 10 anos e eu não voto, então eu não tenho direitos e obrigações. Não, você tem direitos e obrigações. Só que aí você pode até não ter ciência disso aqui. Mas se você comete algo que a Constituição ou as leis no Brasil proíbe, você vai ser punido sobre isso. Claro que a punição vai diferenciando a partir da idade. Aí o Código Penal vai estabelecer isso. Mas não esqueçam que todo mundo dentro do território nacional é regido por uma Constituição. E que essa Constituição, que é a nossa de 1988, é chamada Constituição Cidadã. A Magna Carta, a Carta Maior, tá? É a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela abrange, ela abrange de tal forma o conceito de cidadania que incorpora todo mundo. Isso é fundamental. Isso é importante até para a sua redação. Porque não esqueçam que a redação, ela vai ser baseada, você pode olhar ao longo das redações do Enem, sempre inserindo alguém, ou um grupo, ou algo na sociedade. Nós já tivemos a violência contra a mulher, já tivemos a questão de falar da propaganda infantil, né, que insere o jovem, o adolescente, a criança. Então, assim, você vai tendo o deficiente, lembra do deficiente auditivo? Nós temos aqui, ó, o tradutor em Libras. Então, já eu vou falar disso aqui, a importância disso, né? Porque não esqueça, foi um tema da redação. Só que aí a pergunta é, aquele deficiente auditivo, tá? Aquele deficiente auditivo ou um deficiente visual, ele vai ser excluído por conta de uma deficiência? Acabou isso.
Essa lógica da eugenia, de matar a pessoa que tem uma deficiência, você encontra isso no mundo espartano, não esqueçam. Porque se o espartano não tivesse, vamos dizer, uma capacidade física plena, ele era, vamos dizer, morto. Na Alemanha nazista, nós tivemos isso também, né? A eugenia. Então, só que na nossa Constituição, a de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, ela vai abranger o conceito de cidadania. Aí é lógico que o professor de Sociologia ele fala mais sobre isso. Isso aqui é um tema largo, um tema gigante nisso aqui. Pode-se dizer que a cidadania pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelo cidadão. É como você pegar o seguinte, todo mundo hoje diz, eu sou cidadão de bem e tal, todo mundo fala muito isso. Mas nós temos aí essa questão do benefício do Estado, né, do governo federal, milhares de pessoas sem ter direito, só que usaram de um problema, vamos dizer, até de fiscalização do Estado a priori, e tiraram vantagem em cima disso. Isso é cidadão? Mas ele tem a participação política, ele pode falar, ele pode isso, a Constituição, mas não é cidadão, porque você tem que estar inserido na sua sociedade, na sua cidade. Jogar um lixo no chão é um ato não cidadão. Por quê? Porque você está intervindo de forma negativa na sua cidade. Então, essa ideia de cidadania, você tem que ter não só para a prova de ciências humanas, mas e sim também para a prova de redação, que é o grande foco de todo mundo, né? E dentro disso aqui, eu trouxe aqui o artigo 14 da nossa Constituição, que aí ela foi promulgada, né, no ano de 88, que estabelece o seguinte, porque todo mundo aqui já ouviu falar que ser cidadão, e todo mundo diz assim, o poder emana do povo, mas o povo não sabe como é que o povo se manifesta. O poder emana do povo, como a Constituição diz, certo? Só que a soberania popular, ela é exercida por nós a partir do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É o voto. Que o voto no Brasil, aí eu quero que você entenda, nós não temos uma democracia direta, o cidadão vai lá votar a lei, nem propor. Até pode, no inciso 3º aqui, ó. É por isso que eu digo que no ordenamento jurídico o Brasil é misto. Mas o voto é direto e secreto. Não esqueçam disso. Então, isonomia, com valor igual para todos. Então, quem é cidadão brasileiro, o meu voto, tem o mesmo valor, é um voto, como vou botar do maior poder do Brasil, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Como seu governador, como seu prefeito, o homem mais rico do Brasil, não sei. Queria que fosse eu, mas não sou. Então, o que acontece? Né? Então, mas o voto dele vale igual ao meu. Certo? Só que a igualdade que a Constituição prega no Brasil é a igualdade perante a lei, não é uma igualdade social. Vem a ideia de como o povo participa também, além do sufrágio, aí tem uma ideia que já foi uma questão do Enem, falando de plebiscito e referendo. O que é plebiscito e referendo? São consultas populares, certo? Que o governo faz e o povo vai decidir. O plebiscito é o que antecede um projeto de lei. Antecede, então vamos dar um exemplo. É um tema muito forte, aborto no Brasil. Então os deputados fazem uma consulta popular, né? Se devemos fazer uma lei sobre aborto no Brasil, certo? Pergunta-se ao povo, a lei existe? Não, vai existir. Então o povo vai decidir se essa lei vai ser feita ou não. Plebiscito, ó, o P de pré, antes. Referendo, nós vamos referendar a lei. Então aí os deputados vão fazer a lei e pergunta, povo brasileiro, cidadão brasileiro, a lei entra em vigor ou não? Sim ou não? Referendo. A iniciativa popular é algo que se permite na Constituição brasileira o cidadão propor a lei, mas na prática é basicamente impossível. Aí isso aqui nunca caiu no Enem, eu vou passar porque é uma explicação bem mais técnica, tá? E o alistamento e o voto no Brasil, todo mundo sabe, mas eu tenho que falar. O voto, a cidadania, ela é tão importante dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que você é obrigado a votar. Aí existe essa discussão, né? Ser obrigado ou não. Não vou entrar nesse mérito, mas nós somos obrigados a votar. Quem é maior de 18 anos, claro que tem a capacidade plena. Quando eu digo capacidade plena, capacidade
né? Ou seja, ser plenamente capaz. Professor, mas um deficiente, um cara que tem um problema físico no braço, acontece, sei lá, um braço que não é normal, não sei, desculpa aqui eu estou usando até o exemplo, mas ele é um cidadão brasileiro com direitos e deveres igual ao nosso, certo? E o voto é facultativo a quem? Que é aí onde entra, ó, vocês na parte de história, principalmente, quando é que os analfabetos ganham direito de voto no Brasil, na República, na Constituição de 88, só que é facultativo. Aos maiores de 70 é um erro comum as pessoas acharem que é 60 anos. 70. E vocês, adolescentes, entre 16 e 18 anos. Tá? Quem é que fica fora da política brasileira? O estrangeiro e o militar que está o conscrito, que é aquele recruta. Naquele ano que você entra no exército, você não vai votar. Tá? Então, dentro dessa ideia, você vai ter a cidadania exercida. E é aqui onde eu quero que a gente comece a ver termos. Certo? Termos. Por quê? Veja o seguinte, o nosso colega aqui, ele está trabalhando, fazendo a tradução em Libras. Se isso existisse há 30 anos atrás, essa aula, não teríamos. Por quê? Porque não era lei. Eu não estou aqui na cabeça gravado o ano que estabelece a obrigatoriedade do tradutor de Libras. Certo? E aí o que acontece? Mas, por que então o curso, os colégios, eles são obrigados a ter um tradutor de Libras? Isso é um custo, gente. Só que aí o governo teve que agir para quê? Dentro dessa lógica. Devemos tratar igualmente os iguais, todos são iguais perante a lei, e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Aristóteles, ao falar isso, ele diz o seguinte, quem é frágil, ou o governo tem que olhar de forma desigual para aqueles que são iguais. Só que eles têm diferenças. Então, exemplo, um deficiente físico, se não tiver um elevador no prédio, ele não pode estudar numa faculdade que seja um prédio. Então, só que aí o cara, não, te vira, todo mundo é igual. Não pode ser assim. Muita gente critica, tema da redação, aquela lei Maria da Penha, a violência contra a mulher. Mulher e homem são iguais perante a lei. Só que o que é que acontece? Fisicamente falando, na sociedade, a mulher é mais frágil que o homem. Aí você escuta pessoas falando assim, mas tem mulher que bate no homem. Isso é um caso raro. O que acontece nas estatísticas é o quê? As mulheres sofrendo cada vez mais agressões dos seus companheiros dentro da violência familiar. Então, por que criar uma lei específica para a mulher? Dentro dessa lógica aqui, ó. Certo? Dentro dessa lógica. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. As pessoas chegam e falam muito disso. Por que o idoso tem uma vaga de estacionamento privilegiada na frente? Não é porque o idoso é mais bonito, não. É porque a situação física do idoso requer alguns cuidados. Mas aí pode alguém chegar, mas todo mundo não é igual perante a lei? Mas nós temos que tratar o idoso de forma desigual para que ele se iguale. Isso é o que nós vamos ter aqui, nessa chargezinha, de equidade. Tá? Né? Então, essa equidade é a ideia de tratar desigual para igualar. Olha aqui, ó, a charge. A igualdade é isso aqui, ó. Oi. Tá. Essa igualdade, deixa eu só mudar aqui o parâmetro para a gente ver aqui, ó. Essa igualdade, veja, a lei é igual para todos, ó, o banquinho, ó. Só que essa criança, vou botar aqui, mas vamos imaginar que ele fosse um anão. Ele, mesmo tratado pela lei, ele não teria igualdade, ó. Porque ele é igual, mas não conseguiria ver a partida. Aí vem a realidade. A realidade é o seguinte, é quando você chega à ideia, né, sempre haver uma desigualdade. Mas o que é que se deve pregar? Que a própria Constituição ela defende isso. A equidade. Então não esqueçam. A equidade, ó, você vai ter o homem, certo? Que já está vendo, só que o pequenininho, eu vou botar aqui como se fosse um anão, ele tendo dois bancos. Para quê? Para que ele pudesse, no final, estar igual a eles. Ó. Essa é a ideia. É tratar desigual aqueles que são mais frágeis. Tá? É aí onde entra também a discussão do sistema de cotas. Tá? Alguém chega e diz, hoje, a grande discussão de vocês, a data do Enem, não tem data ainda, tal, não tem data. Mas por que ainda não tem data? Porque quem é da rede pública está sofrendo demais, porque os estados não se programam. A rede privada está tendo aula normal. Normal no sentido online. A preparação
Está acontecendo. Então é uma briga igual, gente? Não é. Não é. Então por isso que existe o sistema de cotas. A favor ou contra você sendo, mas não esqueçam que existe. E aí agora, é fundamental que você tenha a ideia de que por que existia o sistema de cotas. Esse sistema de cotas, você precisa ter a ideia, que a ideia é estabelecer um pouco dessa equidade disso aqui. Tá? E dentro dessa frase, isso aqui vocês podem usar muito, ó. Vocês podem usar muito essa frase para uma redação. Porque, ó, já caiu criança, já caiu deficiente, já caiu violência contra a mulher. Não esqueçam, ainda não caiu sobre idoso. Mas os temas da redação são variados. É uma dor de cabeça. A professora Ana Paula aqui, que fera, não, uma pessoa do meu coração, fera mesmo, uma das melhores professoras do Brasil, ela sofre, quando eu digo sofre, é porque todo mundo quer adivinhar o tema da redação. No final é muito difícil adivinhar, mas você tem que estar preparado para qualquer tema, é o que eu sempre discuto com ela. Digo, ó, vamos preparar os alunos da seguinte forma, fazer discussões e assim sucessivamente. Então esses termos, isonomia, equidade, vocês não podem deixar de ter na cabeça, tá? É o conceito de cidadania. Ser cidadão, tá? Não é só mais ter a participação política como era a visão na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Porque na Roma Antiga você tem aquela briga, né? Patrícios e plebeus, ok? Que você vai ter uma briga chamada, que Marx coloca pegando as aulas anteriores, na aula anterior, a questão da luta de classe, ok? E aqui vem o seguinte, o artigo 5º, que diz todos são iguais perante a lei. Aqui é onde entra a ideia da isonomia. Para vocês terem uma ideia, juridicamente falando, a mulher só veio ser igual ao homem aqui, ó. Até 1988, a sociedade brasileira, pela lei, era uma sociedade patriarcal. Então, a partir do momento que diz, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, tu pode ser preto, branco, verde, limão, rosa-choque, macho, fêmea, coluna do meio, o que for. O que for. Bonito, feio, o que for. Não tem. Todo mundo é igual perante a lei. E cabe ao Estado estabelecer critérios para que haja realmente essa igualdade. Se isso acontece ou não é outra coisa. E aí, ó, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviabilidade do direito à vida, são conceitos que você vai ter do iluminismo, né? Os chamados direitos naturais. Você pega um cara chamado John Locke, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. Veja que isso aqui é o pilar nosso. E embaixo, no inciso 1º, diz, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí alguém chega e diz, mas se são iguais, por que, Sérgio, estabelecer a Lei Maria da Penha dentro desse conceito aqui que nós falamos? Esse é um ponto que eu quero que vocês tenham. Você pode olhar, eu vou bater sempre nisso. A redação, ela é inserindo, ela é fazendo discussões em que aquele grupo sofre na sociedade porque aquilo o governo tem que agir para, vamos dizer, diminuir esse sofrimento, que acabar não acaba. Certo? Seria excelente se acabasse, mas infelizmente não acaba. Então, esse artigo 5º é o que abre espaço para o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que abre espaço você tratar, ó, vamos dizer, a Lei Maria da Penha, você ter o Estatuto do Idoso, você ter leis para os deficientes. E você acha que isso a sociedade toda acha bonito? Isso não, há críticas. Né? Há críticas. Tem, vamos dizer, instituições de educação que acham errado você ter que fornecer o tradutor de línguas. Professor, mas eu não acho correto. Sim, se você não acha correto, tente pensar você tendo a deficiência e tendo que assistir a minha aula, que eu não fui preparado, eu não sei a língua de Libras, como é que eu vou dar aula a uma pessoa com a deficiência auditiva? Fica complicado. Muito complicado, né? Então, esse artigo 5º é quando você estabelece a igualdade de todo mundo perante a lei. Por isso, aí, ó, você chega para mim e diz, mas professor, então essa lei de cotas, todo mundo não é igual? É, mas os meios de conseguir as coisas muitas vezes não são iguais. Né? E aí, infelizmente, nós sabemos que no Brasil a educação pública é uma realidade, a educação privada é outra realidade, certo? Eu sou professor da rede privada, nunca dei aula na rede pública, mas eu estudei durante algum tempo na rede pública e eu via a deficiência e uma das coisas que eu mais busquei como professor era não reproduzir
o que muitos professores fizeram comigo, não só na rede pública, mas na rede privada, certo? Então, assim, eu estou dando depoimento pessoal, porque quem aqui já estudou na rede pública e estuda na rede privada, infelizmente, agora tem excelentes professores que batalham, que buscam o melhor aprendizado, certo? Conheço vários professores que lutam aí, vários alunos com rendimento altíssimo na rede pública, tá? Não é desculpa também não, mas no entanto, as condições, os meios não são tão iguais. Mas tem escola que funciona, excelentes professores, são batalhadores, não esqueçam disso. E nessa época tá difícil, porque é uma época nova. Então aqui no Enem tem muitas charges, então veja, ó, que coisa feia, menino, não tem educação não. Aí o menino que está aqui no ato, no ato, né? Vamos dizer, errado nos padrões, né, da sociedade, aí ele diz, nem educação, nem saúde, nem segurança. Não esqueçam que isso é um texto. Vocês, na aula de língua portuguesa, vocês vão ver que isso aqui é um texto. Então o Enem quer que você tenha essa tradução, ok? Aí vem também aqui outro, ó, não posso atender seu filho, sou pediatra. Né? Apesar de que você escuta muito o povo dizer pediatra, médico de pé, não, é de criança. Já eu escutei muito isso. Mas só que olha aqui o Galalau, olha. Parece meu menino, bem grande, 1,92 m. O que acontece? Mas quando eu entrei na fila do atendimento, ele ainda era uma criança, mostrando a fragilidade, a problemática da saúde. Então isso é cidadania, porque nós temos direitos e deveres. Tá? Isso é importante. E aqui vem outro pilar, ó. Só a educação produz cidadania. Tá aí essa discussão na nossa pandemia, o uso de uma máscara, uma coisa bem simples. Mas por que muitos não usam? Ah, porque eu tenho um diploma, eu sou cidadão. Não, a cidadania é a educação, e a educação se faz, ó, com lápis. O que vai crescer o Brasil é isso aqui, ó, o lápis. Aí veja o que está sendo colocado aqui, ó, um deficiente, uma mulher, um negro, um deficiente visual. Então essas charges, elas são textos que vocês precisam compreender caso haja necessidade em uma questão ou em uma prova. Porque a prova do Enem ela é muito extensa. E é um grande problema para os alunos. E interpretativa. Ok? Então, dentro disso eu coloquei aqui 3 questõezinhas. Certo? Claro, questõezinhas eu busco ela o menor possível por conta do espaço de tempo. Mas vocês no material tem um leque de exercícios para vocês. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e... Dá para ler aqui? Deixa eu ver aqui. Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Gente, o conceito de cidadania na época era um conceito totalmente estabelecido de quê? Nenhuma hierarquização da sociedade. Veja que Aristóteles, estamos falando de quê? Da Grécia Antiga. E aí você começa a pautar dentro da ideia de que a cidadania ela vai ser marcada pelo quê? Ela vai ser marcada por uma hierarquização da sociedade, em que poucos tinham acesso a ser cidadão. Não esqueçam, mulheres, escravos e estrangeiros, a maior parte da população ela era o quê? Excluída. Então, o trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, certo? Possui, letra A, uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem que trabalhar. Isso aqui não é o que ele fala no texto, certo? Não é que ele fala. A ideia aqui, ele fala até da questão de você não trabalhar, no sentido de você se dedicar exclusivamente à política. E a ociosidade não é você ficar sem fazer nada, é você produzir. Produzir a questão política. Letra B, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Porque a sociedade ela tinha as suas excludentes. Você iria excluir a maior parte da população porque não eram dignos de cidadania. É aí onde entra a ideia também, ó, da mulher e do homem. Porque ao longo da história nós temos que ter essa visão, mulheres e homens, brigando o homem muitas vezes para estabelecer a exclusão da mulher, uma continuação histórica, e a mulher brigando com isso.
Dentro do Brasil, quando é que a mulher vai ter o direito ao voto? Na Constituição de 34, 1934, era Vargas. Então é importante que a gente comece a vincular. Agora que eu digo, isso leva a vários e vários e vários assuntos. Então esses assuntos eles estão sendo interligados com o professor de sociologia, com o professor de filosofia, com o professor de geografia, tá? Também, não vamos esquecer disso, certo? A letra C estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática, que levava, aí até aqui, ó, você diz, professor, está correto, mas que levava todos os habitantes da polis, cidades-estados, a participarem da vida cívica? Não. Não esqueçam, vou repetir, vocês vão dormir, mulheres, escravos e estrangeiros no seu ouvido. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam fora, tá? Da questão da participação política. D. Tinha profunda conexão com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Não tem essa visão, não é essa visão, você vai trabalhar. Existia, né, os tribunais, sim, mas não era todos os cidadãos que iriam participar das coisas dentro de uma tribuna. Letra E. Vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinha tempo para resolver os problemas da cidade. Era só para quem tinha o tempo de fazer isso? Não. Qualquer pessoa, sendo homem, eu não vou nem usar a idade, certo? Mas sendo homem legítimo ateniense, teria participação política. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha isso. Então, ó, segunda questãozinha. Aí aqui repetir, é o que eu digo. Eu quero que vocês, que aqui o tempo é curto, a gente tem que revisar da melhor forma possível. Coloquei uma questãozinha, basicamente com enunciado direto, por uma questão de tempo, certo? Porque agora eu estou sentindo falta de perguntas. Vamos embora, vamos perguntar. Tá? Um assunto desse tem muita coisa para a gente perguntar. Então, quanto à participação política da mulher e dos estrangeiros em Atenas, no século 6 a.C., é correto afirmar. Então, logo de cara, não vamos só relembrar. A democracia é um governo, certo? É um governo do povo. Só que esse povo, só quem participava era quem? O homem legítimo ateniense. Uma coisa que eu esqueci até de falar. Mas vamos dar o exemplo. Seu pai, vamos imaginar a situação, é de Esparta e sua mãe de Atenas. Só que na hora que você nasceu, você, vamos dizer, não é nem cidadão de Esparta e nem cidadão de Atenas. Você diz, por quê, professor? Porque você não é legítimo ateniense nem legítimo espartano. Então, você seria, vamos dizer, mesclado. Então, você estava fora da... Você poderia ser filho rico, poderoso e etc. Mas, politicamente falando, você não teria participação. Porque a cidadania na Grécia Antiga era para o cidadão. E quem era o cidadão? O legítimo filho da polis. Atenas, você tem que ser filho de pai e de mãe ateniense. Ok? Então, letra A. Clístenes acabou com o direito à participação política das mulheres. Falso, gente. As mulheres sempre foram excluídas da política no Brasil. Ou, no Brasil não, desculpe. Na Grécia Antiga. No Brasil, volto a dizer, até 1932. Certo? A mulher ganha o direito ao voto no Brasil em 32, numa lei que vai entrar na Constituição de 34, certo? Durante a era Vargas. E aí, mas quando é que a mulher ganha o direito a dizer que é igual ao homem? 1988, isonomia. Ok? Aí, ó, a mulher nunca teve o direito. Então, Clístenes, ele não abre, certo? Tá? E outra, fala de Solon, que são dois legisladores que vocês precisam, quando forem dar uma lida, dar só uma olhada, manteve o direito à participação dos estrangeiros que viviam em Atenas, não estrangeiro, fora. Até hoje, na nossa Constituição, quem é estrangeiro, ele não participa da política. Mas, professor, eu conheço um estrangeiro que ele participa, mas aí ele já ganhou vamos dizer, a cidadania brasileira. Certo? Ele ganha a cidadania. Aí tem os critérios que a lei estabelece para um estrangeiro ganhar a cidadania, a naturalização brasileira. Certo? B. A mulher era assegurada a participação política. Fora, já mata a questão aí. Desde que deixa eu pegar aqui, que aqui está longe, aí subordinada ao marido. Não, a mulher era subordinada ao marido. Isso aí é fato. Sociedade patriarcal. Se a mulher casasse,
era vista como uma propriedade do homem. Se não casasse, da família. Tá? Por isso que você vê muitos casamentos, eles eram muito arrumados, além da questão de riqueza, para você ter um marido da cidade. Então tem vários critérios. E aqui, letra C. Tá. Cristo estabeleceu o direito à participação política das mulheres, mas acabou com o direito de participação dos estrangeiros. Falso, eu já falei. Letra D, as mulheres e os estrangeiros. Isso é um termo que você escuta, mas numa prova de Enem, metecos, né? Se aparece, vem a tradução, que são os estrangeiros, não tinham participação política. Aumentando aqui seria mulheres, escravos e estrangeiros excluídos da política, certo? Então aqui embaixo na letra E, Clístenes assegurou o direito à participação das mulheres, falso, e estrangeiros, tá? E aí vem a próxima questão. Mas gente, é bem, essa questão de cidadania não é simples no sentido de que você abranger uma grande discussão, não é. É uma discussão que a gente, numa universidade, né, até mesmo numa roda, porque às vezes o professor ele faz isso com os alunos, que vocês não são mais aqueles crianças, já têm suas opiniões. E aí o professor faz uma roda de discussão, você vê que isso flui plenamente, com grandes discussões. Mas é um tema muito extenso, mas que quando você puxa para a prova do Enem, você puxa aquilo que é essencial, tá? Eu digo isso porque às vezes eu tenho um aluno que vai para a universidade e na universidade ele diz assim, professor, eu fui lá, mas o senhor dá uma aula bem resumida. Eu digo, olha, eu tenho 50 minutos para estudar um tema. Na universidade tu tem um período para estudar esse tema, então é muito mais abrangente, né? Então, letra A. A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesmo. Então aqui é uma questãozinha o seguinte, na antiguidade clássica, as cidades e estados representavam. E aí, falando de política, você não pode esquecer, além da cidadania, no mundo antigo você tinha uma civilização totalmente grega, dividida em cidades e estados. E essas cidades e estados, elas viviam guerreando entre si, certo? Então, letra A. Não, na antiguidade clássica, as cidades e estados representavam. Letra A. Uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. Não existia vida política grega. Existia a vida política na cidade-estado. Tá? Então, cada cidade ela tinha sua estrutura de poder, ela tinha sua estrutura de governo e tinha os seus cidadãos. Certo? B. Um recurso de expansão das colônias gregas. Isso é o que nós vamos ter, é o seguinte, na história grega é chamada segunda diáspora. Mas a segunda diáspora é quando os gregos vão dominando territórios ao longo do Mediterrâneo, eles já existiam as cidades-estados. Então é o que eu digo, eu precisava dar uma aula de Grécia aprofundada para vocês, no sentido não temática, que aqui eu estou pegando um tema. C. Uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. Verdadeiro. Cada cidade tinha sua estrutura política dentro do seu território. Então é o que eu digo, se você quando vai estudar a Grécia, você estuda sempre Atenas e Esparta. Aí Atenas você vai ter a democracia e Esparta você vai ter um regime monárquico oligárquico nas mãos dos espartanos ou espartiatas. Tá? Certo? Então, uma característica da civilização helênica no sistema político grego. Civilização helênica, quando se fala, são os gregos, mas é um referente a um período mais à frente de Alexandre o Grande, mas caracteriza a Grécia. Já existiam as cidades-estados. E uma instituição política helenística também, só que aí é o que eu digo, a ideia aqui é no período mais à frente. Tá? Gente, então assim, hoje nós falamos um pouco de cidadania para vocês, o conceito de cidadania, né? Dentro da estrutura da Grécia Antiga, jogando para o Brasil. A prova do Enem ela usa muito características da Constituição brasileira, por isso que eu quis fazer esse recorte do artigo 14, mas vários pontos da Constituição vocês podem usar também na redação. Ao longo da nossa preparação, que não termina hoje, vocês têm aula todo sábado, nós vamos fazer aqui mais discussões sobre isso, sobre a estrutura política do Brasil, colônia, econômica e assim sucessivamente. Tá? Então, dentro desse cenário, eu espero que tenha ajudado vocês a uma compreensão. Vocês precisam ler o material, estudar o material, tá? Vocês precisam se dedicar para conseguir obter o conhecimento e, obtendo o conhecimento, a aprovação no Enem.
Então um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.